Sempre que alguém chega e fala que FNAF era melhor antigamente, hoje em dia surge alguém de algum portal pra falar que FNAF tinha que ter acabado no 6 e que a franquia depois do 6 foi só ladeira abaixo, ficou muito infantil. Mas será que isso é verdade mesmo? Será que a gente só não tá sendo nostálgico? A gente vai descobrir hoje, porque vocês vão assistir esse vídeo completinho, que eu analisei todos os possíveis finais de FNAF, que eu lembrei todas as vezes que FNAF poderia ter acabado, e também se, mesmo ele sendo a melhor oportunidade, se ele deveria realmente acabar lá, ou se o que temos depois realmente compensa. Aí vai depender do que você acha. FNAF é lá no FNAF. Sendo sincero, sinceraço, ok? Ia ser o final mais arroz feijão todos. Mais arroz feijão. O que é o final arroz feijão? Final básico. Final que faz o que cumpre. FNAF é o jogo que tem um cara aí que as crianças nos bonecos, as crianças estão atacando os outros dentro dos bonecos e é isso aí. As crianças dentro dos bonecos. Se você não prestasse atenção, você poderia até pensar que é só os robôs bizonhos, terrorizante. Não ia ter basicamente nada demais que destaca a história, que nem tem hoje em dia. Tem muitos detalhes, né, que você fala, não, isso aqui é FNAF, isso torna FNAF. Não ia ter nada disso, ia ser só a história que tem em qualquer filme da sessão da tarde. Não existe possibilidade de um final pro FNAF 2. O FNAF 2 já tava meio que parando a história do Purple Guy, que começou no FNAF 2 e que foi sendo encaminhada no FNAF 3. Se acaba no FNAF 3, maneiro. Maneiro porque eu escrevi errado, vacilo. Maneiro que ele ia ser um final que só FNAF teria, basicamente, e seria bem desenvolvido também, né? Toda a história de que agora a gente sabe quem que foi o cara, tudo, a gente sabe quem foi o cara, e aí depois de um tempo ele voltou e os bichos buscou atacar ele de novo, e aí ele fez o dentro da roupa, virou um dos bichos, ele virou uma das coisas que ele fez, né? Ter toda aquela lore do, o cara fez essa maldade aí com as crianças, botou ela dentro dos brinquedos, aí depois ela foi parar dentro dessa ideia de, não sei se eu falo vingança que FNAF tem das crianças do William. Esse é um final maneiro e ainda ia ficar um negócio em aberto, que o final lá do Noite Nightmare e tal, dá a implicar que o William tá vivo aí. E ainda ter uma teoria que você ia poder fazer de que o cara nunca... O final ia ser aberto a interpretações. Você ia poder achar que o cara realmente morreu, que aquilo lá quer dizer que ele ainda tá vivo. Eu também não sei como é que alguém ia tirar uma foto desse Fred bem posicionado no fundo com o Springtrap bem calculado. Quem é que ia tirar uma foto do lado desse bicho? Que fotógrafo que é pago pra isso? Mas, por motivos que se vieram, que não se vieram, o pessoal não quis que viesse o final. E o Scott, para o bem de não sei quem, postou-lhe FNAF 4. Se acaba no FNAF 4. Se eu fosse só seguir a lore, eu ia botar talvez no Maneure atrás do 3. Quer dizer, a criança que antes era filha do cara, morreu. Aí dá só um pouquinho mais de contexto pro William. Ok, não ia ser tão bom, que o final só ia ser legal por causa do 3. Veio antes, que explicou as coisas. Mas ainda assim ia ser quase uma DLC, né? Quase uma expansão pro final que já tinha. Mas a ideia que o Scott tinha era a teoria dos sonhos. Que tudo ia ser um sonho. Acabou. Basicamente quase tudo faz sentido naquela teoria dos sonhos. Os Shadows, os Nightmares, o FNAF 1, FNAF 2, encaixa direitinho. Então dá pra ver que essa era a ideia dele. Considerando a teoria dos sonhos, que é o que acontecer, puxa, como não? Já pensou, você joga o 1, o 2, o 3, todo envolvido na história do William, todo envolvido naquilo tudo. Aí começa o 4, você tá naquele suspense, o que vai acontecer com a criança que tá sofrendo bullying. Aí no fim, só o 4 importa e o resto era tudo filler, tudo DLC. Tanto que foi tão ruim, mas tão ruim que ele fez o FNAF World depois o Sister Location, que eu até gostaria de colocar na tier list, mas como não são FNAF, não são finais de FNAF, vou deixar assim. Mas o que nós temos, que é um final de FNAF, é o Saria Simulator, o ícone do vídeo. Em FNAF deveria ter acabado no 6. Posso ser sincero? Ia ser um final legal? Ia. Devia ter acabado no 6? Acho que não. De longe, de longe. Tem gente que fala, não, o final do FNAF 3, por causa do William, por causa daquele sistema das crianças sofrerem depois atacarem o William, por causa do final bom, do Happiest Day aí. O pessoal fala que o 3 poderia ser um final melhor. Não acho. Eu até, ouvindo esse argumento, posso concordar, mas é só com o Henry começar a mandar aquele diálogo final do FNAF 6 que eu mudei de ideia. O diálogo bonito. Scott nesse dia estava inspirado. Mas o FNAF 6 realmente, ele é um jogo bom,
então ele encaixa como um bom final, porque jogar ele em si é divertido. E eu acho muito legal a ideia do final bem fechado. Embora todas essas coisas que aconteceram no meio do final não teve explicação, você poderia botar o final lá dos memes 2010 do Patrick Estrela falando que todo mundo morreu. Ia ser meio que isso aí mesmo. Porém, pessoas também que dizem que a UCN seria o melhor final pro final, porque também daria uma conclusão pro basicamente protagonista até agora, o William F. O vilão principal. Se quiser falar que o protagonista é o Michael, pode falar, inventa aí. Eu, pessoalmente, colocaria o final do UCN aqui no maneiro. Por quê? Acho ele melhor que o do 6? Sim, mas o final da UCN só é tão bom porque o do Pizzaria Simulator é muito bom. Se fosse só o William, um jogo aleatório, a gente sabe que ele morreu, aí no outro é o UCN, eu ia achar o final da UCN bem pior, porque não ia me envolver tanto, mas por aquele final do 6 ser tão bom, ele é só a UCN é uma continuação daquele final muito bom. Então eu gosto mais dele só por isso, mano. Ele vai ficar aqui. Que diz que, mesmo que esse final seja o melhor, não leva a franquia a dever acabar ali. Porque o Hellpointed é muito bom. Curse of Dread, o DLC é muito bom. O AR existe, né? O Secret Breach não foi tão bom. Eu tô perdendo no argumento agora que eu paro pra pensar. Mas, por exemplo, o Ruin é muito legal. Hellpointed 2, muito legal. O Secrets of the Mimic, que vai sair, que tem tudo pra ser um baita FNAF. Todos os livros, produtos, o filme, tudo que aconteceu depois do 6 não iria acontecer. E as pessoas iriam esquecer que FNAF existe, se tivesse acabado lá. Se FNAF 6 foi quando? 2018, talvez? Você ia ficar falando de um jogo de 2018 hoje em dia, se não tivesse mais nenhuma novidade? Você provavelmente já teria esquecido. A maior parte do que tá vendo aqui ou é adolescente ou tá começando a fazer um jovem aprendiz, um cursinho no Senai. Você já ia começar a esquecer FNAF. Embora esse seja o melhor final, esse vídeo nos ensina que a gente não deve se agarrar ao passado, que parecia melhor, e a gente deve olhar para o futuro otimista, porque eu sinceramente acredito que a Steel aprendeu com os erros dela, e o futuro tende a ser melhor. Vamos nessa, galera. Sigam a Cristo aí, vamos para a próxima.